O seu cliente ficou viúvo ou a sua cliente ficou viúva. Agora eles querem a pensão por morte, ou seja, já passam por um momento difícil na vida deles, mas estão prestes a encarar o INSS, o terrível, temido INSS. Como fazer para não ter susto na hora de comprovar a união estável para conseguir a pensão por morte? Quer saber? Vem comigo e vamos destrinchar a fundo o que acontece. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês para hoje falar de um tema que aconteceu comigo esses dias atrás, esses tempos atrás. Eu sempre gosto de estar compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza que aí onde vocês advogam nesse Brasilzão afora, em qualquer um dos TRFs que existem no Brasil, você pode passar por estes percalços que a advocacia previdenciária nos reserva. E eu quero compartilhar hoje com você a questão da pensão por morte para quem não era casado. Ou seja, quem era casado, obviamente, tem lá a certidão de casamento, tem como comprovar muito mais fácil a convivência com a pessoa falecida. E as pessoas que viviam em união estável, companheiros, companheiras, que não tinha uma união formalizada com certidão de casamento, mas que sem dúvida nenhuma viviam para constituir família, viviam como marido e mulher. Essa pessoa, ela fica sem o direito ao recebimento da pensão por morte? É claro que não, e é disso que eu quero falar com vocês hoje. Antes de mais nada, por favor, se inscreva aqui no canal, assinala o sininho das notificações, deixa o seu like, tá? Deixa o seu comentário aí, eu vou ter um enorme prazer em responder para você, tá? Isso ajuda bastante. Dito isto, vamos para o que interessa de verdade. Nesses tempos atrás, eu tinha uma ação de pensão por morte de uma senhora que já era pensionista, só que do filho. Então, como que funciona a regra da pensão por morte? A pessoa ela não pode receber duas pensões por morte do mesmo regime previdenciário, e aqui nós estamos falando do regime geral, ou seja, do INSS. Então, logo, se ela já é pensionista do INSS e o novo marido dela, o atual marido, falece, tá? Deixando claro, tá, pessoal, eu estou falando aqui sempre condicionando na hipótese de uma mulher ser a viúva, mas pode ser o homem viúvo também, é a mesma regra, tá? E na hipótese dessa viúva ou deste viúvo ter o seu novo companheiro ou companheira falecido, ela teria que escolher a pensão de maior valor. Então, se ela já era pensionista com uma pensão de R$ 2.000 e com a morte do seu atual companheiro, a pensão dela seria de um valor de R$ 2.500, ela poderia abrir mão da primeira pensão que ela já recebe e passar a receber tão somente a segunda pensão, que é mais vantajosa. Receber as duas ao mesmo tempo, a lei veda, ou seja, é proibido, isso ela não pode fazer. Mas neste caso que eu estou apresentando para vocês, era diferente. Ela era pensionista do filho. Então, há anos atrás, o filho dela faleceu, ela comprovou a dependência econômica, que ela dependia também daquele filho para sua sobrevivência, tá? E teve concedida a pensão por morte do filho. E agora, recentemente, infelizmente, o companheiro dela, de mais de 10 anos de convivência, faleceu também. Para surpresa dela, né? Não para nós que somos advogados, que a gente já sabe como é o modus operandi do INSS, mas para surpresa dessa senhora, quando ela foi ao INSS requerer a sua pensão por morte, o INSS disse que ela não poderia receber porque ela já estava recebendo uma pensão por morte. E como a pensão do filho era melhor, mais vantajosa do que a atual do seu companheiro, não teria nem como fazer a substituição, logo indeferiu o pedido dela, deixando ela somente com a pensão que ela já recebia do filho. Pessoal, eu entrei com um pedido no Poder Judiciário. E lá, o INSS, ele justificou a negativa dele no seguinte sentido, que ela não fez a prova da dependência econômica. Então aí a gente tem que entender o conceito do que é dependência econômica, tá? Sim, primeira classe, marido, esposa, companheiro,
companheiras, essas pessoas, elas não precisam comprovar dependência econômica, tá? A dependência econômica delas é presumida. Tá? O que elas precisam comprovar no caso do companheiro e da companheira é a união estável, não a dependência econômica. E a dependência econômica do filho já tinha sido comprovada lá atrás, quando houve a concessão da pensão por morte pelo falecimento do filho. Outra coisa que é interessante de vocês saberem, ao longo do processo administrativo, em nenhum momento o INSS abriu uma exigência pedindo para que esta senhora apresentasse provas da dependência econômica. Ou seja, ela nem sabia que o INSS ia se utilizar desse motivo absurdo para indeferir o pedido dela. Então o INSS errou em todos os sentidos neste processo, tá? É óbvio, o resultado não poderia ter sido outro. Sentença favorável determinando a concessão da pensão por morte, sendo esta acumulada com a pensão por morte que ela já recebia do filho lá atrás, tá? Então, ela passa a receber a partir deste momento a pensão por morte do seu filho e a pensão por morte deixada pelo seu marido. Não há que se falar neste caso sobre dependência econômica, porque no caso do companheiro e da companheira, ela é presumida. Mas então, o que teria que ficar provado neste caso? Neste caso, a única coisa que você deve comprovar é a união estável. E aí eu quero falar sobre uma outra decisão, também igualmente absurda, horrorosa, mas que a gente está acostumado a viver, que é uma juíza que decidiu que não concederia pensão por morte porque a união estável não estaria comprovada. Mas aí, pera lá, foram juntados tantos documentos que comprovassem essa união estável, né? Relatório, prontuário médico, atestado médico, dizendo ali que o companheiro acompanhava a companheira na condição de marido e mulher mesmo, né? Eles tiveram uma filha juntos, comprovantes de residência na mesma época, no mesmo endereço, cada um deles com comprovantes de residência iguais, ou seja, no mesmo endereço, na mesma época, testemunhas muito boas, que todas elas sempre disseram: eu conheço esse casal há muitos anos, e sempre viveram como marido e mulher. E ainda assim vem uma decisão, uma sentença, dizendo que não ficou provado. E sabe qual que é o maior absurdo disso? Que na sentença, a justificativa dessa magistrada para negar o benefício a esse homem, né, que no caso era um homem que perdeu a sua companheira de tantos anos, era que os documentos apresentados eram desprovidos, agora acredite se vocês quiserem, de rigorismos formais. É isso mesmo, a juíza negou o pedido de pensão por morte para esse homem, porque os documentos que ele apresentou eram desprovidos de rigorismos formais. Agora eu pergunto para vocês, por favor, se você já viu alguma coisa tão absurda quanto essa aí na região de vocês, deixa no comentário aqui embaixo, eu vou adorar dar uma lida neles. Pessoal, rigorismo formal, direito previdenciário, sabe, é um total absurdo, né? O que você tem que buscar é a verdade real dos fatos, né? Eu tenho certeza absoluta, a Constituição Federal, ela visa proteger a formação familiar, desburocratizar que as pessoas se tornem famílias, né? Tanto é que hoje um companheiro e uma companheira que vivem em união estável têm os mesmos direitos de um casal que possuem certidão de casamento, tudo formalizado, bonitinho. Então, você chegar e negar o direito a uma pessoa, você transforma a vida dessa pessoa ao negar esse benefício, você concorda? Essa pessoa conta muito com esse valor. E justificar porque faltou o rigorismo formal nas provas apresentadas, então não tem o menor cabimento, né? E aí, óbvio que no recurso que eu apresentei,
a sentença foi totalmente reformada e a pensão por morte foi concedida para esse senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês, primeiro, cuidado com a questão da dependência econômica. O INSS vai, sem dúvida nenhuma, em todos os sentidos, principalmente quando o assunto for união estável, ele vai querer exigir de você que você prove a dependência econômica com o seu companheiro ou com a sua companheira. E você precisa provar essa dependência econômica? Não, porque você é dependente de primeira classe. Então, essa comprovação não cabe a você, você não precisa provar. Cuidado com isso, tá? E a segunda coisa que eu quero dizer para você facilitar a vida do seu cliente, é que a comprovação dessa união estável, que aí sim o INSS pode exigir isso, nos últimos 24 meses, ela pode se dar por qualquer meio. Qualquer. Eu dei o exemplo de como eu fiz, juntando atestado médico, prontuário médico. Ah, mas o que falava nesse prontuário médico? Simples. Fulana de tal compareceu em consulta médica na data tal, acompanhada do seu marido, que no caso era companheiro, né? Do seu marido, fulano de tal. Pronto. Sabe? Fotografias. Outro exemplo, que eu também juntei. Fotografia de fevereiro de 2020, comemorando o aniversário da senhora, ela e ele com um bolo de aniversário na mão, os dois abraçados. Ah, mas isso daí não é prova absoluta que eles viviam em união estável. Pessoal, você não precisa ter prova absoluta de nada. Você tem que ter um início de prova material. Você tem que ter algum documento, algum papel, alguma coisa material da época, contemporâneo, que levante, que dê aquele indício que fala, olha, realmente nesse período aqui parece que eles já estavam juntos. E aí você vem com a prova testemunhal, que as suas testemunhas, uma vez sabatinadas pelo juiz, elas vão dizer, e o juiz tem a experiência de saber se aquelas testemunhas estão mentindo ou não. Tá? Então, você que é advogado, você que é advogada, quando o cliente chegar no seu escritório, porque é assim, quando ele chega no escritório, provavelmente ele já foi no INSS e já tomou o não. Tá? E qual que foi a razão do não? Das duas, uma. Ou não restou comprovada a dependência econômica, e aí você já sabe, a gente falou bastante sobre isso, ou então ele não conseguiu comprovar 24 meses de união estável. Por quê? Porque o INSS não levou em consideração nenhum dos papéis apresentados. Porque, infelizmente, o INSS e muitos juízes Brasil afora entendem que esses papéis têm que ser dotados de rigorismos formais, o que é um absurdo. Tá? Então, por favor, pessoal, não desistam do processo logo no primeiro grau de jurisdição, ainda que diante de uma sentença horrorosa dessa daí. Tá? Recorram, apresentem as jurisprudências corretas, os nossos tribunais estão cheios de jurisprudências favoráveis ao nosso entendimento, que foi sobre isso que nós conversamos agora, e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir o benefício para o seu cliente. Tá bom? Hoje nós falamos sobre a união estável, sobre a questão da dependência econômica. Mais uma vez, deixe o seu comentário aqui. Você advoga onde? Qual é o seu TRF? As decisões aí são diferentes ou tem muita coisa parecida? Tá? Deixa aqui, eu vou adorar saber. Tá bom? A gente se vê em breve.